16, nós vamos tratar dos últimos versos do capítulo 16, do verso 35 ao verso 40. Eu falei a leitura, e logo em seguida nós vamos seguir com a nossa exposição. Diz assim a palavra de Deus: Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses homens souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Ó Deus, ajuda-nos a entender o texto e aplicar o texto à nossa vida, Senhor. É a tua palavra. É a tua graça, Senhor. É a tua revelação. É o Senhor nos mostrando aqui, Senhor, a cidadania celestial, caminhando junto com a cidadania terrena. Abre o nosso entendimento. Precisamos do Senhor, da tua vida, para, Senhor, nos alegrarmos em ti, na tua salvação, na tua graça, e na cidadania celestial e também na cidadania que nós temos aqui na terra, Senhor. Ambas estão sob a tua boa mão, o teu pastoreio e o teu cuidado. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. O tema da minha pregação hoje, irmãos, é a liberdade da justiça divina. Nós vamos tratar aqui da liberdade aqui, diante desse texto aqui. Então, eu vou trazer uma introdução, e depois nós vamos entrar aqui nos nossos pontos. Vamos entrar no contexto do texto, e depois nos nossos pontos aqui, para nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse finalzinho do capítulo 16. Então, vamos à nossa introdução. Para falar de liberdade, é razoável ler a Constituição Americana de 1787 e observar a aplicação da liberdade na lei para seus cidadãos. Esta Constituição coloca em primazia a liberdade do cidadão americano e de seus descendentes. Vejamos o preâmbulo dessa Constituição e, em seguida, sua primeira emenda, para termos uma ideia sobre como eles tratam a liberdade de seus cidadãos nos Estados Unidos. Então vejamos aqui o preâmbulo dessa Constituição. Diz assim: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, prover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Então a gente vê aqui logo no preâmbulo aqui, que ele fala da liberdade e dos benefícios da liberdade. Vejamos aqui a primeira emenda dessa Constituição americana. Diz o seguinte: o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavras, ou de imprensa, ou o direito do povo se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Mais uma vez aqui, a primeira emenda, ela dá seguridade aos cidadãos com relação ao culto, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, à liberdade de se reunir pacificamente, à liberdade de ir contra o Estado, quando esse Estado está contra a Constituição que o próprio Estado promulgou e jurou para proteger os seus cidadãos. A liberdade, irmãos, é um tema central da humanidade, desde que Deus criou o homem. O homem foi criado em liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir no Éden, a liberdade para desenvolver, governar, procriar,
no mundo criado por Deus. Sendo assim, a liberdade saudável é inerente a todo ser humano e também aos animais, e foi dada por Deus. O cativeiro, o cerceamento da liberdade ilícita é fruto do pecado do homem para dominar e escravizar os outros. Logicamente, quando alguém fere a lei, essa lei vai puni-lo, vai restringir, vai tomar a sua liberdade e vai lançá-lo no cárcere. Mas é um direito, não da própria lei para preservar a liberdade dos outros. Ele vai prender o marginal. O tema do nosso sermão trata da liberdade religiosa, da liberdade de expressão e da liberdade de ir e vir do cidadão romano no Império Romano. Esse aqui é o contexto que trata esses versos aqui, 35 a 40 do capítulo 16. Vamos entrar aqui no nosso contexto. Em Atos 16 a 35 a 40, Lucas encerra a narrativa do capítulo 16, focando no relaxamento da prisão de Paulo e Silas. A atenção desses versos foi o cerceamento da liberdade de Paulo como cidadão romano de pregar o evangelho de Cristo pelas autoridades romanas de Filipe. Paulo é preso, acusado de perturbar a cidade de Filipe, pregando costumes contrários à cultura romana. Eles são açoitados com vara, presos ao tronco e colocados numa masmorra sem qualquer julgamento legal pelas autoridades locais. É bom lembrar que não foram os judeus, fariseus, que motivaram a prisão de Paulo, mas os gentios de Filipe, cidadãos gregos e romanos, motivados por aqueles que perderam o lucro com a mitologia local da feitiçaria, quando eles libertaram aquela menina da possessão demoníaca da adivinhação. É bom lembrar que nem todos os judeus perseguiram Cristo e nem todos os judeus perseguiram a Paulo e a igreja. Haja vista que vários apóstolos, discípulos e membros das igrejas locais eram judeus convertidos a Cristo. Por exemplo, Paulo é um bom exemplo disso. Para a gente não ficar com a ideia de que todos os judeus perseguiram a Cristo, ou todos os judeus perseguem a igreja, ou todos os judeus perseguiram a Paulo naquele contexto. Não é assim. Agora, meus irmãos, vejamos o que dizia a lei romana sobre o assunto. Podemos dizer que a lei das 12 tábuas, feita em 451 a.C., era a constituição romana do Império. Ela instituiu o direito civil romano, o ordenamento jurídico que não pode se vincular a nenhum credo religioso, que é a liberdade religiosa. Contemplou a família, o casamento, o divórcio e as heranças, a posse e a transparência de propriedade, os assaltos e as injúrias contra pessoas e bens, as dívidas, a escravatura, a sujeição por insolvência de acordo das partes. Então a gente vê que a Constituição romana protege o cidadão romano, dá direito de ir e vir, liberdade religiosa e a proteção da sua propriedade e também dos maus e dos marginais. Os cidadãos romanos eram cobertos por esta lei, com seus deveres e direitos. Paulo tinha conhecimento desta lei, por isso exige a retratação das autoridades locais. Lucas encerra o capítulo 16 com Paulo, após ser libertado da prisão, junto com Silas, vai para a casa de Lídia, confortar os irmãos da igreja local e depois parte para Tessalônica. Mais uma vez, Lucas encerra mais um capítulo da sua narrativa sobre o avanço da igreja aos confins da terra, com graça e esperança. A palavra confortar, no contexto, significa encorajar, fortalecer, instruir, ensinar. Logicamente, a igreja sofreu com a prisão de Paulo e Silas e temeu devido à perseguição do Estado sobre as suas vidas. Paulo e Silas encorajam e fortalecem a fé desses irmãos, os ensinam e os instruem a viver conforme a fé em Cristo, independentemente das circunstâncias. Irmãos, não precisamos ir muito longe para perceber que a prisão de Paulo, por se tratar de um cidadão romano, era ilegal. O direito ao processo legal foi negado, sua liberdade cerceada e sua condenação sem a devida defesa e o devido
julgado pelas autoridades locais. A lei romana era clara quanto à liberdade religiosa, seu ordenamento jurídico, e proibia uma religião oficial. Sabemos que alguns imperadores fizeram vista grossa a este ordenamento, a essa lei. Podemos pensar que o costume que Paulo e Silas quebraram no verso 21 foi a adoração aos deuses romanos. Inclusive, alguns imperadores que exigiam isso. Naquele contexto, Tibério Cláudio era um imperador romano, o mesmo que expulsou os judeus de Roma. Então a gente vê aqui que não é, a Constituição romana, não é, ela era levada a cabo apenas para os cidadãos romanos. Os estrangeiros, não é, não usufruíam da sua cobertura. Então isso aqui é uma coisa naquele contexto que não se trabalhou. Quando no Velho Testamento Deus mandava que os estrangeiros fossem tratados como cidadãos locais. Olha que coisa minha, irmão. Como a lei do Senhor era perfeita, lá naquele contexto de Israel. O estrangeiro era tratado com dignidade, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha. Olha aí o fundamento. Então, irmão, vamos nos deter hoje em Atos 16, verso 35 a 40, focando na causa ilegal da prisão de 2 cidadãos romanos. Primeiro ponto, vamos falar sobre a reparação às escusas, ou a escusa, versos 35 e 36. O que é a escusa? Por debaixo do pano, acobertada, sem divulgação, do jeitinho. O segundo ponto, a cidadania romana, de Paulo e Silas, versos 37 a 38. E depois, a justa reparação da liberdade, versos 39 a 40. Então, nós vamos nos propor a trabalhar esses pontos hoje. Irmãos, a pergunta que nós fazemos aqui é espiritual? Esse tema que nós vamos tratar aqui. Foi espiritual todo esse contexto de Paulo, naquele contexto ali da prisão, exigindo das autoridades a reparação? A gente não costuma muito, irmãos, observar essas coisas como fatos, né, espirituais. Mas é espiritual, irmão. A questão aqui é essa. Deus está tratando tanto da cidadania celestial, como se posicionar como cidadão do reino de Deus, diante da cidadania terrena. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Então vejamos aqui o nosso primeiro ponto, a reparação às escusas, ou à escura, por debaixo aqui. A palavra certa seria às escuras, né, por debaixo do pano aqui. Há uma verdade que precisamos entender. Não se acusa, nem se prende ninguém sem um devido processo legal pelo órgão competente, segundo a Constituição do seu país. Inclusive aqui é a nossa. Qual o motivo da prisão de Paulo e Silas? Fazer o bem a uma jovem possessa. Quem fez a acusação? Os donos da jovem por ter perdido sua fonte de lucro. Qual foi a acusação deles? Esses judeus estão propagando costumes que os romanos não podem praticar. Eles acusaram quem? Paulo e Silas, que eram cidadãos romanos. Então, a acusação desses homens, já por si só, era falsa. Porque Paulo sabia da Constituição romana, da lei das 12 tábuas. Diante de quem foi feita a acusação? Diante dos governantes da cidade, servidores públicos de Roma, que naquele contexto Filipe era uma província romana. O império tinha dominado aquela região toda ali. O que estes homens e os magistrados fizeram? Inflamaram a multidão e todos se levantaram contra Paulo e Silas. Houve interrogatório para saber quem era Paulo e Silas e o que eles estavam fazendo em Filipe? Não, não teve. O que os magistrados fizeram com Paulo e Silas? Rasgaram suas roupas, tudo isso em praça pública, e os açoitaram com varas em praça pública, e os prenderam no tronco numa masmorra. Resumo, presta atenção nisso aqui. Nem sempre os governantes de um país
vão cumprir, né, a Constituição para amparar os seus cidadãos e os estrangeiros e os servos fiéis de Deus, para protegê-los da maldade, das injúrias, das injustiças, da corrupção da lei e da maldade dos homens. Nem sempre, irmão. Mas a Constituição protege-os, nos protege. No chamado e na vocação de Paulo, Jesus disse a Ananias, em Atos 9, 15 e 16, para mim, Paulo é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse foi o chamado de Paulo. Mas Jesus, irmãos, não revelou como seria esse sofrer pelo nome dele. Há 3 fatos no texto que acabamos de ler que testificam o que está acontecendo com Paulo aqui em Filipe. Primeiro, Paulo é um instrumento escolhido de Deus. Isso significa que Paulo é uma peça, dentre outras, no quebra-cabeça de Deus, para testemunhar a Cristo no mundo, revelando a sua redenção. Ele está a serviço de Cristo para sua glória e seus propósitos. E muitos deles não são revelados como vai ser. Segundo, Cristo vai mostrar que é próprio do chamado soberano de Deus o sofrer por sua causa. Isto é, o sofrimento faz parte do exercício do chamado soberano de Deus sobre os seus servos, sobre a sua igreja. É inerente, é natural, é orgânico. Não se furte a isso. Se o seu sofrimento é um sofrimento por causa do Evangelho, não é por causa da sua irresponsabilidade, do seu mau testemunho. Aí não, tem nada a ver com o Evangelho. Mas se seu sofrimento, irmãos, a causa é o seu amor a Cristo, de uma forma saudável, coerente, isso faz parte. Isso faz parte, irmão. A consciência de Paulo a respeito do sofrer por causa de Cristo é revelada na sua atitude. Aí ele está como cidadão celestial, cidadão do reino de Deus. Foi preso, açoitado, preso ao tronco na masmorra e nesse contexto orava e louvava ao Senhor. Ele vivenciou e sofreu a corrupção dos magistrados de Filipe, no momento, sem poder se justificar. Foram tratados pelos cidadãos de Filipos como marginais, como persona não grata. Ele estava aprendendo na pele a sofrer por causa de Cristo. Mas não justifica as injustiças cometidas pelo Estado romano sobre ele. Não justifica. Em 2 Coríntios 12, 9, depois de Paulo rogar 3 vezes para que Deus tirasse o espinho que ele pôs na sua carne, ele recebe a resposta de Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero ressaltar no texto de 2 Coríntios 12, 7, 2 verdades. A primeira, a graça divina era o consolo de Paulo, naquele contexto. Segundo, a fraqueza gerada pelo sofrimento real foi um modo de Deus, que Deus usou para aperfeiçoar Paulo, amadurecer Paulo. Então, as perseguições que vêm acontecendo com Paulo no percurso da narrativa de Atos não foge ao padrão de Deus determinado em Atos 9 para amadurecer a sua vida. Nos versos 35 a 36, nos é revelado que a maioria dos poderosos interpretam as leis a seu modo e agem conforme esta interpretação para o seu próprio propósito e poder. Isso é muito parecido hoje com o nosso contexto. Nós temos uma Constituição, irmãos, clara a respeito da nossa liberdade. Claríssima. O artigo 5 da nossa Constituição. Mas hoje, irmãos, ele é interpretado ao bem-querer
dos nossos superiores, dos nossos magistrados. E eles abusam e não respeitam a hermenêutica dessa Constituição, nem a sua exegese da Constituição. E se avoram para cercear a liberdade do povo, da nação. E sufocar, irmãos, toda a liberdade de expressão, toda a liberdade de ir e vir, cerceando o passaporte, jogando na prisão várias pessoas. Nós não estamos, irmãos, em Filipos, quando o Império Romano tinha aquela cidade como sua. O nosso país é um país livre, não está sobre a escravidão de nenhum outro país, mas nem por isso, irmão, a gente consegue hoje viver a nossa liberdade. Andamos apreensivos, não podemos falar qualquer coisa, qualquer crítica que seja, apesar de ser uma crítica construtiva. Nós estamos fadados, irmão, a sermos presos, encarcerados, sem o devido processo legal e sem saber por que estamos sendo presos. Dois fatos podem ter contribuído para os governantes soltarem Paulo e Silas. O primeiro, os açoites e uma noite na prisão foi suficiente como castigo. Tá bom, eles já aprenderam a lição, que aqui não pode fazer isso, então vamos mandar embora. Segundo, terem tomado conhecimento do que aconteceu durante a prisão, na noite na prisão, os terremotos e tudo que aconteceu lá. Mas o fato é, para estes governantes, não importa a lei, porém, o quanto antes Paulo e Silas forem mandados embora, melhor para a reputação deles. Eles estavam comprando a consciência de Paulo e Silas por meio da liberdade da prisão de modo escuso. Olha o que eles dizem aqui. Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair e vão em paz. Da forma mais banal possível. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona, nem com eles e nem conosco. Nem conosco. Vamos ver aqui como é que Paulo reage. A cidadania romana, versos 37 a 38, que diz assim: Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde, sem uma justificativa, sem uma reparação. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Paulo aqui, irmãos, ele está conscientemente da sua cidadania celestial, como cidadão do reino de Deus, e também dessa cidadania romana. Os versos 37 e 38 é a resposta de Paulo aos governantes locais. Não vamos vender nossa consciência quando, de fato, injustamente mancharam a reputação dos cidadãos romanos que representam o cristianismo e a igreja do Senhor nesta cidade. É isso que ele está fazendo aqui. Em outras palavras, Paulo estava preocupado com o destino dos irmãos da igreja de Filipe, devido à perseguição que poderia surgir contra eles se Paulo e Silas saíssem da cidade na calada da noite, como perturbadores da ordem pública, sem reparação disso, como marginais. Com quem estaria a razão? Com as autoridades, esses homens são marginais, estão aqui fazendo perturbação aqui da ordem. Então, esses que eles deixaram aqui como discípulos, e como essa igreja que ele fundou, também vão perturbar aqui a ordem. Vamos persegui-lo. E não vamos deixá-lo em liberdade. Essa era a preocupação dele. Por isso, tem que haver reparação. E é interessante aqui, irmãos, o que é que Paulo vai fazer. O que está em jogo é importantíssimo. É o testemunho da igreja do Senhor e de seus servos. Ora,
Se o testemunho dos fundadores da igreja, segundo os magistrados, é de perturbadores da lei romana, logicamente, quem vai dar ouvidos à pregação do evangelho por meio da igreja? Ninguém. O fato de Paulo e Silas serem cidadãos romanos mudou todo o curso da narrativa. Penso que eles afirmaram esse fato no começo do tumulto, mas como o alvoroço foi tamanho, ninguém deu ouvidos a ele. O verso 37 é central ao texto. É o argumento de Paulo. Podemos observar alguns pontos nesse verso aqui. Olha o que diz o verso 37. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora, sem maior alarde. Vamos observar alguns pontos aqui. Primeiro, Paulo conhecia o direito romano por ser cidadão romano. Ele devia ter sua carteirinha de identidade romana como nós temos a nossa aqui. Aqui minha identidade, sou cidadão brasileiro quando você vier o seu passaporte. Ali está a sua cidadania. Ali está a sua identidade como cidadão de uma nação. Você está cobertado pela constituição dessa nação. E se você estiver em outro país, se lá tiver consulado ou embaixada, ela tem a obrigação de recebê-lo, e lhe amparar, ele de sustentar e de cumprir a sua Constituição, mesmo fora, em outra nação. Isso é que é interessante, irmão. Isso é que é interessante. Segundo, Paulo sabia que o processo era injusto da sua prisão. Terceiro, Paulo sabia que o castigo e a prisão sem o devido processo legal era crime em Roma, porque ele era cidadão romano. Ele não podia sofrer aquilo publicamente, sem um processo legal. Quarto, Paulo sabia que os governantes eram indiferentes com os judeus, pois não eram cidadãos romanos. Por isso que fizeram o que fizeram. Ah, sou judeu? Não está dentro da nossa Constituição? Pode fazer. Faz isso aqui. Paulo sabia de tudo isso. Paulo era judeu, cidadão romano. Silas era judeu e cidadão romano. E aí, mostra a carteirinha para os oficiais que foram enviados para soltar. Um dizer, ó, vou embora, você manda daqui. Não é assim não, olha aqui, ó. Cidadania romana. Irmão, o que é que isso nos ensina? Como aplicação. Como aplicação. Quando você vai usar a sua cidadania e exigir os seus direitos? Quando o Estado pede os seus direitos. Aí você pode se levantar contra o Estado, exigindo, né, a reparação. Quando você vai usar da sua cidadania? Quando você sofrer injustiça de qualquer órgão, de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Mas injustiça legal, não ilegal. Você pode recorrer à justiça? Pode, isso não é pecado. Não é pecado, irmão. É justo isso. Está nos seus direitos como cidadão. Você usar da lei para corrigir e para ser reparado, né, por quem lhe trouxe dano moral, dano físico, seja lá qual for. É um direito nosso, como cidadão brasileiro, e um direito nosso como cidadão do reino de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A lição básica é essa. Não deixe que o Estado abuse dos seus direitos e passe por cima deles. Nós temos a liberdade do mundo de cultuar em qualquer lugar, em qualquer momento, sem pedir autorização para ninguém. Porque isso está dentro da Constituição. Se eu quiser pregar em qualquer lugar aqui do Jardim Canadá, eu posso ir levar uma caixa de som e pregar. E o Estado não tem direito de ir lá e mandar me calar. Não tem. Porque nós somos um país laico. O Brasil não tem uma... É como aqui o direito romano aqui. No nosso ordenamento jurídico não há uma lei, não há uma religião oficial do Estado. Isso aqui não existe no Brasil. Esse aqui é um dos pontos. Todo este fato deveria chamar nossa atenção como cidadão brasileiro para dois fatos. Primeiro, conhecer nossos deveres e direitos revelados na nossa
Constituição. Você conhece a Constituição brasileira? Você já leu algum artigo dela? Leia pelo menos o artigo 5 da nossa Constituição. Se você quiser ler, leia toda. Vale a pena. É conhecimento. Eu li a Constituição brasileira quando eu fiz, na minha época, de fazer concurso público. Aí tinha direito constitucional. Então a gente leu, né, a Constituição, estudou a Constituição, né, e eu me encantava, irmão, as leis escritas na nossa Constituição. São belas, são tremendas. É uma Constituição belíssima em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres, ao direito do Estado e aos deveres do Estado. Vale a pena. Segundo, em tempo oportuno, devemos saber usá-la para se posicionar legalmente diante do Estado quando ele se levanta contra o bom cidadão. Ou o Estado, ou as empresas, ou um outro cidadão que nos prejudica. Ela vai nos amparar para isso. No final do verso 37, Paulo, como cidadão romano, recorre à lei romana pedindo a reparação, que eles venham e pessoalmente os ponham em liberdade. Olha o que diz aqui. Nada disso, pelo contrário. Que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Observe dois fatos na atitude de Paulo como cidadão romano. Ele, como cidadão romano, não compartilha da falcatrua jurídica de sair por debaixo dos panos da prisão e ir embora. Ele, como crente, dá exemplo de cidadania romana. Não aceitou, não compactuou com aquelas autoridades. Porque se fizesse isso, daria dando razão para quem? Para eles. E ele estaria recebendo a culpa. Segundo, ele, como crente cidadão romano, exorta os governantes romanos para que corrijam o grave erro cometido. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Paulo está exortando as autoridades locais. Venham aqui e pessoalmente nos ponham em liberdade. Venham aqui e juridicamente, legalmente, lavrem a nossa inocência e nos ponham em liberdade. Era isso que ele estava pedindo. Terceiro, ele exige que os governantes nos libertem publicamente, mostrando ao povo o erro cometido e assim limpando a imagem do evangelho e da igreja e deles em Filipe. Irmãos, olha que tremendo isso aqui, irmão. Isso aqui é muita graça, isso aqui é muita misericórdia e a ação do Espírito Santo da vida de Paulo para que ele caminhe dessa forma. Limpem aqui o que vocês sujaram, que nós não fizemos isso. Viemos aqui pregar o Evangelho, testemunhar a Cristo, libertando uma jovem. Trouxemos aqui o conforto, a salvação de Jesus para vocês. E vocês mancharam aqui a nossa vida e o Evangelho. Não vai ficar assim. Não é assim que funciona. Deus não deixa, irmão, os seus servos e o Evangelho ser tripudiado, ser banalizado. Ele não vai fazer isso. Não vai. Como crentes e cidadãos brasileiros, temos três responsabilidades conforme as Escrituras. Primeiro, orar pelos que nos governam. Segundo, respeitar as leis e os que nos governam no temor do Senhor. Terceiro, dar exemplo como cidadãos do reino de Deus e como cidadãos brasileiros, fazendo o bem para que o Evangelho de Cristo e a Igreja do Senhor se propaguem em solo brasileiro. Esse seria o nosso resumo desse segundo ponto. O terceiro ponto, irmãos, a justa reparação da liberdade. Versos 39 e 40, que diz o texto assim. Vamos pegar aqui do 38 aqui. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados.
Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo, apavorados. Por quê, irmão? Qual é a lógica aqui? Se são denunciados por Paulo ao imperador, o que aconteceria com esses homens? Iam ser executados. Iam ser executados, porque fizeram o que não deveriam fazer com os cidadãos romanos, quando a Constituição os protegia. Esse é o medo de Jesus. Então, aí, aqui veja aqui a mudança de atitude. Aqui não é arrependimento, aqui é medo. Aqui é um constrangimento. Foram constrangidos a fazer a coisa certa. Senão, Roma vai ficar sabendo o que está acontecendo aqui. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Desculpas formais. Os magistrados foram lá, não foi uma desculpa qualquer. Houve uma formalidade aqui, irmão. E relaxando-lhes a prisão, oficialmente, porque não havia acusação, e a acusação era injusta, todo o processo era injusto. Então houve um relaxamento, conforme a justiça romana. E, continua, pediram que se retirassem da cidade. Aqui é uma petição, não é mandar embora, como estava lá no começo. Vão embora, se mandem daqui. Aqui é diferente. Agora há um pedido, há uma solicitação formal para que deixe a cidade. Paulo pode dizer, não vou deixar a cidade. Às vezes não faz isso não, porque ele já tinha feito o que tinha que ser feito em Filipe. A Lídia já tinha sido salva, a jovem processo, o carcereiro já tinha sido salvo, então a igreja já estava formada ali. O que a gente vai ver aqui no verso 40 aqui. Então ele já cumpriu o seu papel ali. Vamos seguir adiante. Vamos seguir ainda no mundo grego, na região da Macedônia. Os fatos dos versos 39 a 40 narram as autoridades locais reparando e corrigindo o erro jurídico, aplicando em Paulo e Silas o direito legal romano, na sua liberdade. Penso que Paulo jamais sairia daquela prisão da forma como as autoridades locais queriam. Jamais ele sairia, irmão. Não tem como. Isso iria depor contra o seu testemunho e o testemunho da igreja. Paulo não fez nenhuma concessão dizendo: eles erraram sem saber. Então, aceito a liberdade como ela vier. Ele não fez essa concessão, ele não abriu isso. Segundo, eles não conhecem a Deus, por isso fizeram isso. Então, aceito a liberdade como vier. Também não. Poderia ter feito isso, mas não fez, porque não é o correto. Eles não têm conhecimento da lei romana. Então, tudo bem, aceito sair da prisão como eles querem. Não. Também ele não aceitou isso. Paulo não espiritualizou o fato. Ele agiu dentro da lei como cidadão romano. Pois é isso que o Evangelho de Cristo exige. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo não misturou a igreja do Senhor com o Estado romano. Isto é, não submeteu o Evangelho de Cristo aos caprichos ilegais dos magistrados de Filipe. Paulo se posicionou como crente cidadão romano, ou como cidadão do Reino de Deus e como cidadão romano, de modo firme e fiel às Escrituras e ao Estado, sem comprometer a igreja do Senhor e o seu testemunho. Uma observação, irmãos, para os dias de hoje. Quantos candidatos, esse tempo que passou de campanha aí, se apresentaram nessa eleição desta forma: vote no pastor Jair para vereador. Vote em pastor Roberto para prefeito. A gente não vê isso muito por aí. Vote na irmã Zilma, na irmã Zuleide para vereadora. Vote no bispo Zito para vereador ou para prefeito. Isso é a propaganda política da pior qualidade.
Essas pessoas estão vinculando a igreja ao Estado e se comprometendo com a corrupção política para se elegerem. É o pior, e o pior é que afirmam que isso vem de Deus. Por que os magistrados de Filipe tiveram medo? Tiveram medo de quê, irmão? De perder a posição, de perder o status, o poder que estava sobre eles. Esse era o medo deles. E muitos irmãos políticos do nosso país fazem propaganda colocando o título de pastor, de bispo, de apóstolo na frente. Isso é da pior qualidade. Não votem nesses homens, não creiam nesses homens, não escutem esses homens. São falsos profetas. São falsos profetas. Essas pessoas agindo como os governantes, estão agindo como governantes de Filipe. Para não comprometer sua posição política, fazem qualquer negócio. Fazem qualquer negócio. Quem moveu Paulo para agir daquele modo? Se você pensou, o Espírito Santo de Deus acertou, foi ele mesmo. Deus, por meio do seu Santo Espírito, move Paulo para agir de modo correto, deixar em Filipe o testemunho cristão correto. No verso 39 é maravilhoso. O verso muda a narrativa. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Há uma mudança radical na narrativa anterior. Paulo e Silas foram acusados e açoitados, presos ao tronco e jogados na masmorra, sem qualquer oportunidade de se defender. Agora, os mesmos que prenderam Paulo e Silas e mandaram açoitá-los e jogá-los presos ao tronco na masmorra da prisão, chegam até eles pedindo desculpas e reparando legalmente o erro. Agora, preste atenção, irmão, não há qualquer arrependimento desses governantes. Mas o que há é um medo de serem denunciados por Paulo e Silas e perderem seus poderes e seus títulos. Porém, o que o texto nos informa é que a liberdade de Paulo e Silas foi restaurada de modo legal pelas autoridades locais. Assim como eles foram presos e açoitados na rua, assim a liberdade de Paulo e Silas foi pública. As autoridades passearam com eles pela cidade, revelando o erro que cometeram com 2 cidadãos romanos, reparando legalmente o erro. Após a soltura, as autoridades pediram para eles saírem da cidade. Eles não exigem, pediram de forma tranquila. O tratamento mudou, agora a respeito e temor. Paulo e Silas, ao desfilarem nas ruas de Filipe em liberdade legal, estavam testemunhando que o que eles pregavam era verdadeiro e real. A libertação da jovem era o sinal visível da chegada do reino de Deus em Filipe. E a igreja, a sua propagadora. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Atos 16, 40. Termina com Paulo e Silas indo para a casa de Lídia para confortar os irmãos. Não há qualquer queixa de Paulo e Silas para com Deus. Não há qualquer murmuração de Paulo e Silas para com Cristo. Não há qualquer espírito de revolta de Paulo e Silas com a igreja e os irmãos por não terem feito nada. Não há qualquer rancor dos governantes por terem sido açoitados e presos por eles injustamente. Não há qualquer cobrança de Deus por ter deixado que eles sofressem e fossem presos ao tronco ali na masmorra. Não há qualquer atitude de Paulo e Silas em abandonar o evangelho por causa do que aconteceu ali em Filipe, naquela prisão. Eles saem e vão animar e fortalecer os irmãos, ensinando os desafios da fé cristã. Paulo e Silas usaram a cidadania do reino de Deus e a terrena para glorificar a Deus nesse contexto aqui. Irmão, que Deus nos ensine nesta vida a saber usar a nossa cidadania do reino de Deus e a terrena para a sua glória. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.
encerrar a nossa exposição. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Pelo modo que o Senhor nos conduz, nos sustentando, Pai, nos reparando, influenciando por meio da tua palavra, Senhor, todas as constituições do mundo ocidental, Pai. Todas elas têm traço da Escritura, da tua palavra. Todas elas são certas. Obrigado por isso, Pai. O Senhor nos ensina, Senhor, não só a vivermos como cidadão do reino dos céus, através da tua doutrina, como também nos ensina a sermos cidadão do país e da nação que nós pertencemos, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu pastoreio, Senhor. Somos gratos por Cristo e pelo Espírito Santo, que nos ajudam, Senhor, a viver de modo, Senhor, digno do teu evangelho, para a tua honra e para a tua glória, aqui nessa terra, exercendo a nossa cidadania. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém.